Quando se trata de amor, vislumbra-se que deva ser ensinado e aprendido na prática diariamente. Então, veja bem, uma das coisas que você precisa ensinar aos seus filhos é o amor, é amar e como amar. Por quê? Você, como pai e como mãe, vocês serão um dos primeiros beneficiados do amor dos filhos. Rádio Yes, uma rádio para todo mundo. Estamos apresentando o primeiro programa sob o título Suprindo as Necessidades em Família, com o pastor Edgar Leite dos Santos. Vamos apresentar para os nossos ouvintes este tema subdividido em vários outros capítulos. No primeiro estaremos falando sobre o amor. No segundo estaremos falando sobre o reconhecimento. No terceiro, reverência e daí por diante, o respeito, a consideração, a importância, a visibilidade, a gratidão, a misericórdia, o perdão e a glória. Vamos procurar desenvolver um tipo de programa bem descontraído e usando uma linguagem que entendemos ou queremos que ela seja bem acessível a todas as pessoas. Isso eu quero dizer. Não vamos usar aquelas linguagens especificamente da Bíblia, aquela que só os crentes entendem, os leitores, os estudiosos, os teólogos, mas sim, tentar explicar a Bíblia de uma forma bem sutil, fácil, objetiva, de fácil entendimento para todas as pessoas. O amor é o melhor remédio, é o que você vai imaginar. Aí você vai dizer assim, opa, peraí, eu vou amar mais para eu ser mais amado ou mais amada. Quanto mais amor eu deixar fluir de mim, mais amor volta para mim. E à medida que eu deixo fluir o amor, aquilo que sai de você, ele é renovado. Ele é renovado a cada dia. Então você vai crescendo nessa renovação de amor e não há um amor envelhecido dentro de você. Você quer ver uma outra coisa do amor? O amor, ele traz, o amor, ele é esperança e satisfação. Então, no argumentação da felicidade anterior, né, que é a felicidade, o amor, ele chega a te trazer satisfação. O que seria, então, o entendimento de satisfação? É quando você sente que você não precisa de mais nada. Se você tem um amor, se o amor te preenche, você acaba não notando que você precisa de mais outras coisas, você não sente falta de outra coisa. Então veja que, sendo o amor, a esperança e a satisfação, isso completa o ser humano de forma abundante. Tem uma palavra bíblica que nós não paramos para refletir, que é a generosidade. O Senhor quer que nós sejamos generosos. Imagina uma pessoa generosa no amor. Quando você é generoso no amor, nós só precisamos ter cuidado que o amor é a obra. O amor não é só palavra. Já viu aquela pessoa que fica o tempo todo dizendo que te ama e daqui a pouco você está dizendo, rapaz, fala pelo menos que me odeia porque eu não aguento tanta palavra de amor? Porque o amor é a obra, não é só falar. Não é só ficar como uma goteira em cima de você, da sua cabeça, do seu ouvido. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Aí fica parecendo que a pessoa é doente. Por quê? O amor é a obras, tá? O amor é resultados. O amor são feitos. O amor é ação também. Ou, sobretudo, ação. Então, nós precisamos entender isso
para que o amor não só fique em palavras, porque lá em João diz que, seus filhinhos, que o amor não seja em palavras, mas que seja em obras. E João, nós vamos encontrar isso, João, 1 João 3,18. O amor, ele nunca se acaba. E aí nós temos ouvido pessoas falarem que o amor se acaba. Não, o amor nunca se acaba. Mais tarde nós vamos dizer por que o amor nunca se acaba. Por causa da origem dele, do que ele é. Na realidade, ele nunca se acaba. Você vai chegar à conclusão, né, que o amor, ele é eterno. Você vai chegar à conclusão. E a gente tem ouvido e visto, né, notícias e comportamentos que as pessoas dizem que o amor se acaba. Tem casais que estão se separando dizendo que o amor se acaba, que acabou o amor e não dá para eles continuarem juntos. Tem isso aí. E aí tem gente que diz que mata por amor. Eu matei porque amava. Veja que as pessoas ficam dando o nome de amor àquilo que é ódio, àquilo que é raiva, aquilo que é diabólico. Porque esse amor que eles falam aí é um apelido gostoso à crueldade. Então, isso aí é um engano, é um perfeito. Diz aí alguns, isso é um ledo engano. Em 1 Coríntios, capítulo 13, 8, não, o amor nunca se acaba. O amor permanece. O amor é tão bom que o próprio Deus quer que o amemos. E o amemos de todo o nosso coração, e de toda a nossa alma, e de todo o nosso entendimento e de todas as nossas forças. Marcos 12, 30. E aí vem esse Deus que quer ser amado, e ele vem dizer assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Aí vem e ele diz assim: este é o primeiro mandamento. Você vai encontrar em Marcos 12, 30. Então, se esse é o primeiro mandamento, que é do amor, que é o amor a Deus, né? Você vai dizer assim, então, isso está sugerindo que há um segundo modo de amar a alguém que é logo, ou não tão importante quanto, mas segundo, como segundo lugar? Tem. Aí vem dizer assim: e em segundo, semelhante a esse, olha só, o mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Está no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 31. Então nós podemos verificar que o segundo mandamento, ele é impessoal. Ele não se destina a uma pessoa, como no primeiro ele se destina a Deus. Então há uma pessoa que você vai direcionar esse amor que é Deus. Então ele estabelece um alguém que é detentor desse amor. Agora vamos ver, já no segundo, né? Podemos verificar que o segundo mandamento é impessoal. Ele não se destina a uma pessoa, mas sim a todas as pessoas. Infere-se que o bem que desejamos para nós, devemos também desejar a outras pessoas. Veja só, aí já não está dizendo o fulano, o cicrano, a minha esposa, aos meus filhos, a minha tia, meu sobrinho, a minha mãe, ao meu pai, à minha avó, ao meu avô. Não, aí já é para todas as pessoas, isso é geral. Amar aos nossos inimigos. Veja só, em Mateus 5,44, diz assim: amai os vossos inimigos,
bendizei os que vos maldizem. Olha só, as pessoas nos maldizem e nós bendizemos essas pessoas. Fazei bem ao que vos odeiam. As pessoas me odeiam e eu vou fazer o bem a ela. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Veja só, eu ainda vou orar por essas pessoas, vou amá-las, orar por elas e aquele negócio, vou tratá-las bem. Veja só como é forte isso. Quando eu digo que é forte é porque é difícil. São mandamentos de Deus que são difíceis para a gente cumpri-los, obedecê-los, né? Então, se nós temos essas pessoas, de modo geral, que nos rodeiam, o meio onde nós vivemos, que nos comportemos assim, vamos imaginar aí no ambiente da família. Então, olha só, no ambiente da família, nós diríamos, é muito mais fácil. É muito mais fácil amar e ser amado dentro do nosso meio familiar, na nossa família. Pois é o melhor ambiente para a prática do amor. Então, por isso é que o nosso tema geral é as necessidades supridas em família. E quando nós trazemos o tema amor dentro da família, nós vemos que é exatamente onde ele pode fluir de uma forma mais fácil, mais doce, porque é dentro da família. Ali você consegue, vamos dizer assim, degustar a reciprocidade. Tá vendo? Você ama e você é amado. Você experimenta daquilo que você dá. Você experimenta o que diz a Bíblia. Olha, planta que você vai colher. E se você é uma pessoa que tem facilidade em entender a palavra de Deus, você vai plantar o amor para colher amor. Quanto mais você planta, mais você colhe. Veja só, é a semeadura. Diz a palavra, tudo aquilo que o homem semear, isso colherá. E aí você diz assim, então deixa eu semear amor. Nós estamos falando em família, que é um local, um ambiente onde você semeia até você não está pretendendo colher, mas a tendência é colher. Mas se você fizer isso fora da família, porque você aprendeu bem isso na família, você vai colher esses frutos tranquilamente. Quando nós vamos voltar para dentro da família e vamos agora ver os membros da família dentro de um escalonamento de importância dentro da família. E a Bíblia, no livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 33, está escrito: assim também vós, está falando aos maridos, vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher. Claro, está falando para o marido, ame sua própria mulher, vós, maridos, né? Como a si mesmo. Você amar como a si mesmo. Eu vou amar a minha mulher como eu me amo. Veja aquele princípio lá de amai-vos uns aos outros. Então está a mulher, aquela que está do meu lado ali o tempo todo, amar a minha mulher. Agora vem um detalhe aí muito importante nesse versículo 33, que quando, vamos dizer assim, está sendo determinado pela palavra de Deus, que nós amemos as nossas mulheres, né? Isso eu estou falando da minha parte de homem, de uma parte de esposo, de marido. Veja bem, é porque a minha mulher necessita de ser amada. É uma coisa que completa a minha mulher, é ela ser amada. É uma coisa que faz parte das necessidades de uma mulher, é ser amada. E isso é todo ser humano, ele precisa ser amado.
Mas na minha relação com a minha mulher, venha esse detalhe, ó, cuidado, olha, trata bem a sua mulher. Ela tem a necessidade de ser amada. Tá bom? E você ame a sua mulher como você ama você mesmo. Como a si próprio você ama a sua mulher. Aí vem um conselho para as mulheres. Olha, mulheres, reverencie os seus maridos. Mas aí vem reverenciar o meu marido, por quê? Ele tem necessidade de ser reverenciado. E aí você começa a pensar, se ele tem necessidade de ser reverenciado, assim como eu tenho necessidade de ser amada, então, peraí, eu tenho um compromisso específico para com o meu marido, de reverenciá-lo porque ele tem necessidade de ser reverenciado, respeitado, considerado. E esse assunto aí, o segundo assunto, né, que é a parte B do versículo, nós vamos deixar para um tema que nós vamos desenvolver, nós vamos trazer a comento mais tarde, tá? Nós vamos trazer esse tema mais tarde, tá? Bom, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Tá vendo agora como completa toda a ideia com os versículos que nós comentamos anteriormente? E aonde está essa ideia, esse versículo? Em Efésios, capítulo 5, versículo 28. Vê que, aparentemente, ele até repete os versículos anteriores que comentam sobre o amor. Ele diz assim, devem os maridos amar suas próprias mulheres. Depois talvez a gente fale em próprias mulheres. Da onde vem essa palavra própria? Por que própria, mulheres? Né? Seria própria da minha propriedade, né? Seria o que eu tenho, seria o que é minha. Entendeu? Tratar o que é meu e tratar como se fosse meu próprio corpo, né? Então vem a dizer, suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Veja bem, eu tenho que tratar, amar a minha mulher como eu amo o meu corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então olha só como é que vai se completando a explicação que Paulo dá aos Efésios, né? Ele vai montando devagarzinho e vai explicando, vai deixando claro, né? É como diz o outro, não precisa nem desenhar. Não precisa desenhar. Está aí em Efésios 5, 28. Bom, vejamos. Como é fácil para os homens amar as suas próprias mulheres. Provérbios 31, 2 diz assim, como são essas mulheres? Essa mulher que eu tenho que amar. Eu vou amar essa mulher por quê? Isso é uma boa pergunta. O que essa mulher faz para que eu possa amá-la? Quais são as obras de amor dessa mulher? Entendeu? Se amor não é só palavra, ela não fica no meu ouvido dizendo eu te amo, eu te amo, eu te amo. O que essa mulher faz? Como é essa mulher? Como se comporta essa mulher? Aí você vai encontrar em Provérbios 31, 12 assim, ela só lhe faz o bem e não o mal. E faz isso todos os dias da sua vida. Então você diz, se você não tem uma outra razão a não ser, vamos dizer assim, obediente à palavra de Deus, vem aqui outras razões. É essa que só te faz o bem todos os dias e não o mal. É essa mulher que te quer bem. É essa mulher que trata de você. É essa mulher que é instrumento de Deus na tua vida. Veja, ela é instrumento de Deus. Deus põe no coração dela o bem e ela faz o bem a você todos os dias. E aí você vai compreender mais perfeitamente quando lá em Efésios 5:33 diz assim, maridos, em particular, ame a sua mulher. Por que em particular? Porque é ela que em particular te faz o bem e não o mal todos os dias da tua vida. Tá percebendo? Porque em particular é porque só ela faz isso. Não, as outras mulheres por aí não te fazem isso. É por isso que ela merece o seu amor, o seu carinho, a sua atenção, assim como você quer o bem para o seu próprio corpo. É essa mulher. Bom, é a Bíblia que a gente vai lendo e a gente vai compreendendo melhor.
Então, é essa pessoa que me faz o bem a todo dia que eu devo amar, porque ela faz todo dia. Ela está todos os dias junto de mim. É com essa mulher que eu durmo. É com essa mulher que eu tenho o prazer de acordar. É uma das primeiras coisas que eu abro os olhos e vejo, é essa mulher que me faz o bem todos os dias do meu lado. Que bom quem tem uma mulher desse tipo, dessas mulheres, porque essa mulher é a minha mulher, a mulher que acorda comigo e que me faz o bem, que merece ser amada todos os dias também. Então, o principal ambiente para a prática do amor é o lar. E é uma boa pergunta aí o que é um lar? E como se constrói um lar? E quais são os elementos formadores de um lar? Bom, uma casa você sabe que ela tem tijolo, tem cimento, tem areia, tem madeira, tem cal. Olha só, uma casa tem telha, né? Uma casa tem telha. E cada coisa com o seu propósito. Mas um lar você não constrói de telha, de cimento, de tijolos, de areia, de cal. Não, um lar não é construído dessas coisas. Bom, mais para frente nós vamos dizer como se constrói, como se edifica um lar. E quais as pessoas que edificam um lar? Nós vamos encontrar que existem pessoas que derrubam, que destroem o lar. Tem uns que constroem e depois com suas próprias mãos destrói, derruba, joga fora. E nós temos isso aí no nosso dia a dia, vendo as pessoas destruindo os seus lares com suas mãos brutas, embrutecidas, pesadas, com sua língua, com seu comportamento, com os seus descasos. E no fundo, todas essas obras, vamos chamar assim, elas advêm de dentro da pessoa. Ela é impulsionada pelo seu interior. Quando eu falo obras, você vai entender no livro de Gálatas 5, 16 em diante, 18 ali você vai encontrar as obras. Essas obras que você encontra ali são obras que destroem. É diferente dos frutos de Gálatas 5, 22. Bom, quando você está falando em família, você, juntamente, né, os cônjuges, eles vão ensinar isso aos filhos. Para os filhos aprenderem a atender às necessidades dos pais, assim como os pais atendem às necessidades dos filhos. E aí você encontra em Deuteronômio 6, 7, diz assim: ensine-as o quê? A palavra, as regras do Senhor. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Então veja, os pais precisam ser persistentes. Ah, não, eu vou deixar meu filho ele ser aquilo que ele quiser ser. Cuidado com isso. Isso é coisa que atualmente aí estão deixando as pessoas querer escolher até seus sexos. Isso é altamente antibíblico e diabólico. Bom, então você com persistência ensine seus filhos a palavra do Senhor. Converse com os seus filhos. Converse sobre essas palavras a todo tempo, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se assentar, quando se deitar, quando se levantar. Veja, a todo tempo. Quando se trata de amor, vislumbra-se que deva ser ensinado e aprendido na prática diariamente. Então, veja bem, uma das coisas que você precisa ensinar aos seus filhos é o amor, é amar e como amar. Porque você, como pai e como mãe, vocês serão um dos primeiros beneficiados do amor dos filhos. Os primeiros beneficiados. Então, ensinar os seus filhos a amar é um benefício para vocês. Mas lembre-se que a primeira coisa que você vai ensinar aos seus filhos é amar a Deus.
Ensinar os seus filhos a serem obedientes a Deus. Olha, quando seus filhos forem obedientes a Deus e amarem a Deus, eles serão os melhores filhos para vocês. Ou seja, para nós, se eu ensino os meus filhos a amarem a Deus, eles vão me amar. Porque quem ama a Deus, ama a si próprio. Quem ama a si próprio, ama o seu próximo. E eu sou o primeiro beneficiado do amor dos meus filhos. E os meus filhos vão me amar, vão me obedecer, vão me honrar. E serão eles bem-sucedidos e terão longos dias de vida, porque essa é uma promessa, honrar pai e mãe. Eles terão longos dias de vida. Bom, qual é o pilar, qual é o ambiente, como é o começo para a prática dessas coisas todas quando nós falamos de família? É o matrimônio. O matrimônio, você vai encontrar, isso é uma palavra muito pouco até falada na Bíblia, o matrimônio. Mas quando eu estiver falando de lar, eu vou explicar melhor sobre o que é matrimônio. Porque o matrimônio, ele é o pilar da relação marido e mulher. O matrimônio é exatamente a consagração do casamento, marido e mulher, a Deus. E viver debaixo das regras de Deus. Adiante, quando falarmos de lar, falaremos de matrimônio. E aí nós vamos dizer assim, explicar melhor o que é esse matrimônio, como, vamos dizer assim, como acontece, como começa, e será que termina o matrimônio? Então, nós vamos parar por aqui, vamos dizer assim, nessa programação, nessa primeira programação, nós vamos parar por aqui e depois nós daremos continuidade no próximo programa. Esteja conosco, Rádio Yes, Pastor Edgar Leite dos Santos, apresentando a vocês o nosso tema principal, que é as necessidades supridas em família. Vem com a gente.